Confira agora a coluna Gerenciar no Século XXI com o professor e consultor em gestão empresarial, Flávio Félix. Olá, amigos e amigas da JC News. Em nossa coluna Gerenciar no Século XXI de sábado, fazemos sempre um panorama geral da semana de valiosas contribuições que os ouvintes nos trazem em forma de desafios, situações a resolver, conflitos e oportunidades. Esta semana foi muito marcada por um aspecto curioso que vou repassar com vocês agora, repassando alguns elementos das colunas que foram ao ar. Na coluna de nome O Tamanho de Sua Fé, um empreendedor relata que em sua fábrica são produzidos materiais plásticos diversos. Olha só que coisa interessante. Ele completa: são pequenos componentes, estou preocupado por minha equipe de vendas estar sufocada e fico temeroso em aumentar o pessoal e as coisas não irem bem. Diante do cenário atual, o que me diz? Apenas para ajudar em sua análise, tem uma capacidade de produção reprimida. O meu mix de produtos é variado, tampinhas de garrafas e outros diversos brindes produzidos em plástico, obviamente, e pequenos objetos de uma forma geral. Sou um empresário conservador, não cresci e acredito não ter perdido mercado nos últimos 10 anos. O que você me sugere? Falei para ele que ser conservador, como ele se classifica, é uma característica e não um defeito. No entanto, um pouco de ousadia, às vezes, se faz necessário. Sair dos quadrados que nos impõem algumas situações na vida geral. Sejamos empreendedores ou profissionais de uma forma geral. Fala-se que em time que está ganhando não se mexe. No entanto, apesar de suas informações não ter crescido ou perdido o mercado nos últimos anos, tenho algumas dúvidas, pois isso vai depender do tamanho que você era há 10 anos e o tamanho que você é hoje, comparado quanto o mercado cresceu. Obviamente, se o mercado cresce 40% e você tem se mantido na mesma situação, há um decrescimento no seu negócio de uma forma geral. Logo, existem muitas variáveis para avaliar. Não pode ser em tão curto espaço de tempo, mas vamos ponderar os seguintes pontos que são importantíssimos para qualquer pessoa que queira, assim, empreender ou desenvolver seu empreendimento e tem alguns temores. Primeira, criar um grupo de novos projetos na empresa. É algo extremamente importante, motivar novas ideias. Mesmo que você, caro ouvinte, empreendedor, não seja tão ligado à inovação. Você precisa, na sua empresa, desenvolver esse ambiente. 2. Invista parte de sua verba, sempre existe, na empresa para as ações promocionais, ações de venda, para esses novos projetos. Que seja pequeno, fala de 10% do investimento para novas ideias. 3. Procure na sua equipe, e aí você vai ter uma surpresa imensa, pessoas com habilidades e competências e atitudes inovadoras. Mesmo que não seja sua praia, você se considera uma pessoa conservadora, mas deve fomentar um ambiente de inovação. Podemos todos nós, com essas ações, dar grandes oportunidades para valiosos membros das equipes que formam as nossas empresas. Não sei como anda a linha de sucessão na sua empresa. Há um plano de cargos e salários? Isso é muito importante. Percebo que esta é uma empresa familiar, pelo que você me relatou. Talvez seja a hora de algumas novas ideias. Você não precisa largar mão de seus valores. Sabe por quê? Principalmente, eles lhe trouxeram o êxito aonde você está atualmente. Manter uma empresa tanto tempo é realmente uma atitude, manter uma empresa por tanto tempo é realmente algo louvável para o empreendedor. Mas é necessário, neste cenário do século XXI, que a inovação ocorra. E quem sabe, dentro da sua equipe de vendas, haja a inovação para promover crescimento de uma forma bastante sustentável, sem muito investimento. Por exemplo, você faz telemarketing, vende parte dos seus produtos por telefone, isso é já algo muito antigo. Você tem vendas através da internet. Isto tem sido realmente assim um diferencial muito competitivo para muitas empresas. Pense nisso, fale com sua equipe. Como sempre faço, peço para vocês que me ouvem refletirem o quanto eu acredito nas pessoas que me cercam. Olha só que coisa interessante. Se a resposta for muito pouco ou pouco, acredito que o problema não está exatamente nas pessoas, mas no que você está construindo, nestas relações. Sei que é difícil nos criticarmos, é bem melhor com relação às outras pessoas, não é verdade? A tal crítica positiva, que não existe. Crítica sempre destrói alguma coisa, mas ela não é necessariamente ruim. Ela pode destruir alguma coisa que nos faz muito mal, que nos impede de crescer.
Reflita sobre essa frase. Creia nas pessoas antes mesmo que elas alcancem o sucesso, pois elas usarão todas as forças para tornar o sucesso real. Já viu aquela história? Quando você dá um crédito a alguém, credibiliza e diz, eu acredito em você, ela vai buscar forças onde ninguém imagina para alcançar os objetivos. Outra coluna muito curiosa foi intitulada Opiniões Diferentes. Olha só que coisa muito interessante. Atendemos a solicitação de um ouvinte que é informada ter muitos problemas de relacionamento com um bom profissional que trabalha na sua equipe, na equipe dele. Ele falou, nas reuniões, este funcionário, sempre coloca posições diferentes. Temos alguns conflitos e não estou sabendo como lidar com isto. Ao mesmo tempo, não quero perder este bom funcionário. O que devo fazer? Falei para ele que antes de comentar esta suposta ovelha negra do grupo, partilharia uma historinha muito interessante que retomo com vocês agora. Um professor pediu para que os seus alunos listassem em uma folha de papel as 10 maravilhas do mundo, de acordo com as suas visões e opiniões. Depois de muita discussão, as listas foram passadas e lá estavam algumas indicações como o Taj Mahal, a Muralha da China, o Rio Amazonas, as pirâmides do Egito e outras. Mas durante a leitura, o professor percebeu um aluno que estava sentado, parado e sem escrever. O professor perguntou, o que houve? Você não conseguiu fazer a lista? Depois de alguns segundos, o aluno responde, são muitas maravilhas, estou em dúvida. O professor diz, o que você tem escrito então? Talvez possamos ajudar, trabalharmos juntos. O aluno hesitou, mas leu a lista incompleta e começou da seguinte forma. Algumas maravilhas do mundo que listei foram 1. A capacidade de ver. 2. A capacidade para ouvir. 3. Poder tocar. 4. A capacidade de provar. 5. A capacidade de sentir. 6. Poder rir. E 7. Amar. Dito isto, caro ouvinte, muitas vezes temos pensamentos diferentes, ideias diferentes, pessoas diferentes em nossa equipe, em nosso convívio. Procure um meio de fazer com que essas pessoas, que pelo que pude perceber, têm boas ideias, são inovadoras, e essas características podem ser muito, mas muito úteis para a sua vida profissional. Tenha uma oportunidade para expressar suas ideias. Dê a essas pessoas o ambiente para que elas possam expressar opiniões diferentes. E tudo deve melhorar. Uma boa conversa pode esclarecer e dar outro rumo a esta relação. Em vez do conflito, vamos ter um entendimento. Temos linguagens diferentes, caro ouvinte. Falamos de jeitos diferentes e temos formas diferentes de expressar nossos sentimentos. Entender as pessoas é o grande foco, é o grande objetivo do gestor no século XXI e em qualquer século daí por diante. Muitas vezes nos apegamos a um modelo de fazer as coisas. Já percebeu isso? O nosso. E não vemos algo diferente. Nos vestimos tanto nos cargos que perdemos a capacidade de ver, de ouvir, de sorrir e principalmente nos congelamos tanto no mundo das coisas que nos tornamos parte delas. Banalizando as relações, o amor. Pense, é só o amor que conhece o que é verdade. Então, ao fazermos isso, nos distanciamos das mais belas coisas da vida, das maravilhas do mundo. Neste final de semana, amplie aquele sentimento intenso da maternidade, da capacidade de ver, habilidade para ouvir, poder tocar, capacidade de provar, capacidade de sentir, poder rir e partilhar isso com outras pessoas e, principalmente, amar. Afinal, todas as realizações profissionais e organizacionais são eternas quando buscam a felicidade de todos. Um ótimo final de semana e feliz Dia das Mães para todos. Flávio Félix, para JC News. Muito obrigado, professor, e até mais uma edição da Coluna Gerenciar no século XXI.